por que a reforma protestante, para mim, ela não aconteceu. Poxa, Danilo, depois de uma história tão bonita, você vai dizer que não aconteceu? Não, por quê? Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque a Igreja Católica não quis se reformar, porque a Igreja até então era uma. Se a Igreja Católica tivesse aceitado, hoje nós teríamos uma realidade bem diferente. Mas o que aconteceu? Como a Igreja Católica não aceitou, o movimento protestante entrou em cisão. Foi uma cisão onde cada um ficou para um lado, só que um reino dividido, que é o texto que eu coloquei aqui, Mateus 12:25, não subsiste. O que aconteceu? O movimento protestante ele continuou com o seu movimento, só que diferente de reformar, começaram a criar cátedras, que são as denominações hoje, esses lugares monstruosos, e começaram a virar anticatólicos. Então, as igrejas ortodoxas que nasceram, por exemplo, desse movimento, como a igreja luterana, a igreja anglicana, elas ainda mantêm algumas tradições que vieram da igreja católica romana, que é a veste sacerdotal, a cruz, toda a liturgia. Você consegue ver, tanto que quando você entra numa igreja luterana ou anglicana, as pessoas acham que está entrando numa igreja católica. Agora, os outros, a partir daí, o que se tem são denominações completamente diferentes. Vamos tirar crucifixo, não tem que mais andar com roupa sacerdotal. Viraram totalmente anticatólicas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que esses movimentos criaram denominações. Nasceu a igreja luterana, nasceu a igreja anglicana. Luteranas nasceram do movimento protestante, um movimento que a gente vê que tem uma certa legitimidade. Tem um querer reformar a igreja de fato, tem um conversar com a igreja, e a igreja não quis saber, então houve uma cisão. Agora, o movimento que veio dos outros, a gente vê claramente que houve um interesse em mudar tudo. Vamos dar um exemplo na Inglaterra. O que é o movimento protestante que aconteceu na Inglaterra? Não foi um rei. Foi por causa de um rei que estava insatisfeito com a sua esposa, porque ela não podia gerar filhos. Ele era um rei, ele era católico. Porém, a igreja católica falou, olha, pelas escrituras não é proibido, não é lícito você repudiar a sua esposa. E tá, realmente, não existe nenhum versículo na Bíblia que vai dizer que um homem pode repudiar uma mulher porque ela não gera filhos. Então ele ficou indignado com aquilo, rompeu com a igreja católica. O movimento protestante, os reformadores se aproveitaram disso, se uniram a esse rei e falaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, você a partir de agora é o protetor da igreja da Inglaterra, o senhor é o patrono até hoje. Quando você vê os desfiles de posse como teve do rei Charles, vai estar lá, defensor da fé, né? Porque ele é o defensor ele não é só da fé, né? Porque né, ele está fé, mas o correto seria defensor da fé cristã, né? Fé cristã da igreja da Inglaterra. Então, ele se tornou o patrono, dono da igreja e o defensor da igreja. E aí a igreja foi a forma que os reformadores encontraram na Inglaterra de sair das garras da igreja católica, só que trouxeram outro mal. A partir de agora o Estado é que manda na gente, ele é o nosso patrono. E aí Henrique fez o que ele fez, ele casou com 1000 mulheres lá, tô falando uma hipérbole, né? Só que inúmeras mulheres, toda hora, ele divorciava, e dali nasceu a igreja batista, que eram separatistas, que queriam separar da igreja católica. Depois começaram a querer separar da igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, e formar suas denominações. E os presbiterianos, né, diferentes, os batistas não são os anabatistas, que é um outro movimento que surgiu bem diferente, bem mais nobre. E aí você vai ter essas denominações. Dessas denominações nasceram a Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus nasceram e outras denominações pentecostais, que já são um problema sério,
né? Qualquer um que entra nesses lugares e lê a Bíblia e vê o que acontece, fala, meu Deus do céu, onde está o evangelho aqui? Só rodopia, gira, é uma mistura, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como é em outros países, é um sincretismo religioso, uma mistura de Jeová com Saravá. E aí você vai, e as neopentecostais, então, meu Deus do céu, nossa, é um Street Fighter ao vivo. Meio que uma parada psicodélica, assim, tudo escuro, meio, nossa, coisa horrorosa. Então, esse é o legado desse movimento. E aí é onde vem a frase aqui que eu coloco, que um reino dividido não subsiste. Mateus 12, 25. Por quê? Porque o que era para reformar a igreja acabou destruindo a igreja. E hoje o cristianismo está sendo destruído no mundo inteiro. Começando pela Europa. A Europa era o lugar que estava exportando o cristianismo para o mundo inteiro. Por meio das suas colonizações, que traziam missionários para a América, para a África, tudo. A Europa hoje, praticamente, ela já está virando ateísta ou, quiçá, islâmica, muçulmana. Aqui na América está vendo um processo igual, um processo de secular, de virar o cristianismo, de se tornar uma região secular, né? De ver cada vez mais o mundo entrando dentro da igreja. As pessoas já não creem mais tanto na salvação. As pessoas estão lá simplesmente num clube, onde elas querem uma pregação engraçada. O pregador é um entretenimento, ele é um apresentador, como o Celso Portiolli, o Silvio Santos, que Deus o tenha, entre outros. Não se prega evangelho, não se prega o que Jesus ensinou, não se prega mais nada, é só ego, é só pra cima, você vai conseguir, você pode, você é capaz, você é o escolhido, você é escolhida, que aquele que é de Deus, não sei o que lá, e bababá, e aí começa lá uma trava-língua lá, da lambida, do capapa, do caná, é assim que vai. E Jeová com Saravá, o sincretismo religioso no Brasil. Jeová As pessoas já não creem mais tanto na salvação. As pessoas estão lá simplesmente num clube, onde elas querem uma pregação engraçada. O pregador é um entretenimento, ele é um apresentador, como o Celso Portiolli, o Silvio Santos, que Deus o tenha, entre outros. Não se prega evangelho, não se prega o que Jesus ensinou, não se prega mais nada, é só ego, é só pra cima, você vai conseguir, você pode, você é capaz, você é o escolhido, você é escolhida, que aquele que é de Deus, não sei o que lá, e bababá, e aí começa lá uma trava-língua lá, da lambida, do capapa, do caná, é assim que vai. E Jeová com Saravá, o sincretismo religioso no Brasil. Jeová com Saravá, né? Porque é a mesma coisa, rodopia na igreja, rodopia no outro lugar. Enfim. Então nós temos, é isso que virou o cristianismo. Então o cristianismo está sendo destruído por ele, pela sua própria atitude de não chegar em um bom senso, porque o reino do demônio, ele tem um consenso. Lá eles estão todos unânimes. Vamos destruir o gênero humano, vamos acabar com a raça humana, principalmente com os eleitos de Deus. Esses são o nosso alvo, nós vamos acabar com eles, nós vamos destruí-los. Desde o começo, Satanás olhou para a humanidade com ódio e colocou no seu coração: eu vou acabar com eles. Mas Deus não permite, e não vai permitir que a igreja seja destruída por Satanás. Então existe, mas o que eu estou falando aqui é de denominações, não estou falando da igreja invisível, estou falando que a igreja vai acabar. Não, a igreja invisível não vai acabar, porque ela já sofreu várias perseguições no período do próprio Império Romano, onde os cristãos se reuniam nas tumbas, depois em outros períodos, como o período do nazismo, onde os cristãos faziam cultos em campos de concentração, como no comunismo também, quando havia lá os povos que eram subjugados, eram julgados no campo de concentração comunista, como o Holodomor, o genocídio que teve dos ucranianos. O povo adorava a Deus. Tem um filme que eu recomendo para vocês, Torturado por Cristo, fala isso, com essa história de um pastor luterano, onde ele enfrenta isso. Ele é pego por causa de ser cristão,
e são torturados, e na cela eles louvam a Deus, eles testemunham de Cristo para os seus algozes, e os algozes torturando, batendo no pé, quebrando costela, matando filhos, matando pai, matando mãe, destruindo as pessoas, eles orando a Deus, louvando a Deus. Seja razoável, sua vida está nas minhas mãos. Sim, é verdade. Minha vida não me pertence mais. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu pertenço a Jesus Cristo. O cristianismo original ele não vai acabar porque a igreja é invisível. A igreja verdadeira ela não tem placa, ela não é uma denominação. A igreja verdadeira ela é feita para aqueles que Deus elegeu. É como Deus disse para Elias. Elias, quando ele entra na caverna, ele achava que ele era o último que é sobrado, né? A última bolacha do pacote. Não tem mais crente aqui em Israel. Tá todo mundo idólatra. O rei casou com uma rainha pagã, lascou-se, quero morrer. Deus vai lá e fala, olha, há um número de remanescentes da verdadeira Israel. Então não é todo mundo que está dentro de uma denominação que é cristão. É os eleitos, aqueles que são salvos pela graça, que Deus iluminou e colocou, imputou neles justiça, os salvou. E eles têm essa consciência, por isso adoram e louvam o Pai, louvam o Cordeiro e louvam o Espírito Santo. Esses estão no mundo inteiro. Aí sim a igreja é católica, porque a palavra católica significa universal. Aí sim a igreja é católica, ela é universal, ela nunca vai fracassar. Porque Jesus é a cabeça e Jesus venceu o diabo. Jesus não fracassa, então o seu corpo não fracassa. A igreja nunca vai fracassar por causa da cabeça que é Cristo. Mas a resposta para essa simples pergunta é sim. A reforma nunca aconteceu. É uma utopia a celebração da reforma, porque ela nunca houve. O que houve foi a cisão do cristianismo e o início da sua queda. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Comenta, compartilha, curta essa publicação para que seja relevante para mais outras pessoas. Deus abençoe vocês e um abraço.